Antes de continuar o nosso projeto, eu vou salvar aqui até onde nós fizemos. Então, eu vou clicar aqui no File, eu tenho a opção aqui Export to Zip File. Escolho aqui o local, tá? Coloco um nome para esse arquivo. Vou colocar aqui, ó, aula underline 002 e aqui está o formato zip e vou dar OK. Como eu já tinha feito esse processo antes, ele está perguntando se eu quero sobrescrever. Então, vou colocar assim. Com isto, eu tenho dentro da pasta lá um arquivo .zip, semelhante àqueles que a gente, para quem trabalhava com Java aí, utilizava para exportar lá no NetBeans. Bom, gente, então nessa aula agora, nós vamos trabalhar aqui com um recurso do Android, que é o strings. O que é o strings? Pela boa prática de programação, nós não devemos colocar os textos diretamente nas propriedades dos nossos componentes. Por exemplo, nós colocamos aqui, ó, no Text View, teste mensagem, no botão texto manhã, texto tarde, texto noite, tá? E por que eu não devo fazer isso? Neste aplicativo não faria diferença, mas vamos imaginar o seguinte, eu tenho um aplicativo que trabalha com 20 telas, e nessas 20 telas eu tenho o botão salvar. Se eu vou em cada tela e coloco o texto salvar, se o nosso cliente nos solicitar para fazer uma alteração, por exemplo, de salvar para gravar, eu tenho que ir um por um dos botões e fazer a troca. Se eu colocar dentro do arquivo de strings o texto e fazer somente uma referência para ele, quando eu precisar fazer uma alteração, eu altero só dentro desse arquivo. Então funciona mais ou menos assim. Eu abro o arquivo, aqui nós temos as tags, então nesse caso eu vou criar aqui uma nova referência para a string, vou chamá-la de, por exemplo, btn tarde, ou btn underline tarde. E vou colocar o texto, texto tarde. Faço isto também para os outros dois botões. Então, vou ter um texto para o botão manhã e vou ter um texto para o botão noite. Então, manhã e noite. Lembrando que esse aqui é o texto que vai aparecer no botão e aqui é o nome da referência. Voltando aqui no nosso layout, no botão manhã, ao invés de digitar manhã, eu vou colocar btn, ela já aparece para a gente, ó, que o string tem um texto para o botão manhã. Também aqui, btn tarde e btn noite. Aí tem alguns que poderiam falar assim, para que essa complicação, para que fazer isso, o texto é mais fácil. Gente, eu mostrei para vocês que o nosso aplicativo, ele vai, depois eu vou mostrar para vocês como fazer a internacionalização dele, né? Ou seja, transferir, usar duas línguas diferentes, tanto português quanto inglês. Se eu colocar um texto diretamente aqui dentro, não tem como eu fazer a alteração dele, tá? Porque o que acontece na internacionalização? Ele vai criar um arquivo de strings para o texto português e um outro arquivo de strings para o texto em inglês. Tá? Então, ele sempre trabalha com referência. E dependendo da linguagem configurada no celular, vai ser o arquivo que ele vai buscar aqui os textos. Então, por isso que esse string é importante. Tá? Vamos colocar também aqui um string para a nossa mensagem. Então, vamos colocar aqui, ó, string. Name da nossa referência vai ser mensagem. E o texto inicial, mensagem. E coloco a referência aqui dentro, aqui. Então, string mensagem. Então, o texto que tiver lá, ele vai colocar aqui, tá? Olha lá, mensagem. Se eu chegar e trocar o texto aqui para
por exemplo, olá, ele já vai também fazer a substituição. Ele já muda automático, beleza? Vamos deixar aqui mensagem mesmo. E assim, estamos trabalhando com boa prática de programação e esse procedimento vai nos ajudar na próxima aula, que nós vamos fazer a conversão aqui, né, do texto automaticamente de inglês para português e de português para inglês. Então, gente, valeu, até a próxima.